Destaques desta edição do PB Desporto: Frank Lampard é anunciado como técnico do Chelsea até o final da época. Clássico entre Benfica e Porto nesta sexta-feira pode deixar encarnados muito próximos do título português. A estreia dos brasileiros na Libertadores, com Antônio Manuel Góes analisando as derrotas de Flamengo e Palmeiras, na opinião do PB Desporto. Tudo isso em instantes, após a nossa vinheta na apresentação de Antônio Júnior. E a gente inicia essa edição do PB Desporto, direto aqui das ruas de Gandra, região do Porto Norte de Portugal, falando do Chelsea, equipe do campeonato inglês, da Premier League, que ocupa, tradicional equipe do futebol inglês, que ocupa apenas a 11ª colocação no campeonato inglês, com 39 pontos ganhos, e que, após a saída do Graham Potter, anunciou nessa quinta-feira o acerto com o Frank Lampard. O Lampard, que é um jogador muito querido pela direção do clube, pelos torcedores, enfim, ex-jogador dos Blues, ex-treinador nas temporadas 2019, 2020, 2021, e que vai ficar, o clube deixou bem claro, até o final dessa época. A intenção do clube é contratar um treinador para a próxima temporada, a partir de agosto, enfim, e o Frank Lampard vai ficar apenas nesse período, até mesmo pela identificação com o clube. A direção achou por bem contactar e acertou com o Frank Lampard, há 44 anos, o jogador que a torcida, como eu disse antes, admira muito, é um queridinho da torcida aí dos Blues. Mas Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, na opinião do nosso canal, opinião do PB Desporto, vai falar agora sobre a Copa Libertadores da América, focando no Flamengo e Palmeiras. Duas equipes que vêm aí ganhando as principais competições nos últimos 4 anos no Brasil, mas que estrearam com derrotas. O Flamengo com um time misto, mas com jogadores que não atuam normalmente, e o Palmeiras, esse sim, jogando com um time totalmente reserva, já pensando na final do estadual. O Flamengo também tem a final do estadual, o segundo jogo, ambas equipes. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo, o Palmeiras perdeu para o Água Santa por 2-1. E você vai analisar a estreia desses dois clubes e também sobre as finais dessas equipes no estadual. Hein, Antônio Manuel Góes, um abraço. Júnior e seguidores do PB Desporto. Alguns fatores determinantes na derrota do Flamengo nesta quarta-feira, dia 5, em seu jogo de ida na fase de grupos da Libertadores da América. Vitor Pereira, reconhecido e ousado estrategista, nos 2-0 sobre o Fluminense domingo último, no primeiro jogo da final de um patético e inexpressivo campeonato carioca, voltou a ser massacrado na virada do fraco Alcas de Quito, na etapa final, que se valeu da altitude de sua casa para superar o esfalfado time rubro-negro, saído de um primeiro tempo à base de confortável 1-0 e mais de 60% de posse de bola. Ficou bem claro que Gabigol não funciona no espaço de atuação de Pedro, tanto que a partir da metade da primeira fase, Vitor Pereira já havia sinalizado sua inversão com Matheus França, a partir de então projetado como o último homem do ataque, de cuja arrancada saiu o belo gol do Flamengo. Gabigol não vive este ano seguramente seus melhores momentos, até por desgaste físico em 4 temporadas subsequentes, desde 2019, que ele próprio, em sua ânsia de responder aos insanos desejos da torcida, escamoteia quanto a seus limites e paga o preço da ideia geral consagrada de imparável artilheiro, notadamente em decisões, nas quais, neste primeiro semestre de 2023, não funcionou. Gente, em altitude dos Andes sul-americanos, uma adequação de quem joga no nível do mar só ocorre em termos ideais,
com aclimatação de 10 a 15 dias. Isso é científico, diante da baixa quantidade ambiental de oxigênio e o débito cardíaco no bombeamento do sangue, a depender, claro, da reação de cada organismo. Os idiotas da objetividade dirão que o Flamengo já venceu em condições identicamente ou mais adversas do que as dos 2.850 metros de Quito. Só esquecem que o Alcas, considerado uma equipe meia-boca, aproveitou a debilidade do adversário e levou a melhor. Simples assim. Essas observações valem também para o Palmeiras, Antônio Júnior, derrotado por 3-1 pelo Bolívar, nos 3.625 metros de La Paz, com uma equipe igualmente mesclada de não titulares. Uma diferença: não há canais de palmeirenses no YouTube, pelo menos não vi um só, clamando vergonha, fora Abel, etc, etc. Uma marca, aliás, registrada no entorno do Flamengo, a envolver em primeiro plano influenciadores de redes sociais. Esse maquiavélico fenômeno com milhões de seguidores, transformado em meio de vida de oportunistas, alimentados pela incontrolável paixão de massas, cuja área de irracionalidade é situada entre o céu das vitórias e títulos e o inferno das derrotas e perda de troféus, tidos como obrigação líquida e certa de intermináveis conquistas, como se os adversários em campo sejam meros e estáticos figurantes. Aliás, domingo tem decisões no Maracanã e Allianz Parque. Apesar da vantagem de 2 gols no primeiro jogo, o Flamengo é ainda um conjunto em via de adaptação aos planos de seu treinador, com previsíveis oscilações. Já o português do Palmeiras tem todo um elenco nas mãos há 2 anos e meio, e nem por isso afundou por não ganhar tudo que disputou. Inclusive jogará em casa com desvantagem mínima no placar, e poderá reverter. Uma imprevista, mas possível, virada do Fluminense próximo domingo, que terá desfalques, inclusive do próprio treinador por expulsões no primeiro confronto da final carioca, pode representar para o Flamengo o final dos tempos e a alucinada busca por contratação de incerta 9ª comissão técnica em 4 anos. 9ª comissão técnica em 4 anos. Sempre à sombra do bolorento fantasma de Jorge Jesus, que, desde sua intempestiva saída do ninho do urubu, só acumulou fiascos por onde andou, e nada mais. Olha, Antônio Manuel Góes, é normal, a gente entende, o torcedor, claro, tem o direito de chegar e de opinar, é óbvio, né? É óbvio, inclusive nas redes sociais ele pode opinar. Agora, a questão toda é quando você vê colocações absurdas baseadas unicamente na paixão, na paixonite aguda, como eu chamo, né? Pelo coração. O torcedor padrão, ele não consegue avaliar, né, em cima de fatos, em cima dos acontecimentos. Ele analisa simplesmente, meu time é o melhor, tem que ganhar. Então, se o clube, como o Flamengo no caso, tem mais de 1 bilhão de faturamento, paga salários altíssimos, então o Flamengo tem que ganhar tudo. É aquela velha história, tem que ganhar tudo, fica um papo chato, né? Aí você falou bem, foi elogiado o Vitor Pereira após a vitória contra o Fluminense, no primeiro jogo da final do estadual, e agora passou a ser novamente o professor Pardal, não sabe nada. Tem uns colegas aí, conhecidos meus também, que fazem cada comentário que, sinceramente, eu não comento. Com todo respeito, eu não comento, porque são comentários vazios, pobres, sem nenhuma lógica. Agora, a gente pode criticar? Claro que pode. O Vitor Pereira, ele é perfeito? É claro que não é. Ele comete erros, também comete. Agora, os jogadores ontem tiveram postura, aí eu digo, o segundo tempo do Flamengo foi pífio, mas passou muito pelo comportamento dos jogadores. É preciso um pouquinho mais também para, nesse processo novo aí, de novo treinador, assimilando, né, o seu estilo de jogo, os jogadores contribuírem um pouquinho mais. Essa é a minha opinião. Mas enfim, Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto. O assunto agora, não, continuando ainda, né, falando dos outros jogos. Você falou de Flamengo e Palmeiras, né, com 2 derrotas. O Atlético Paranaense confirmando, né, a participação dos demais brasileiros até então. Empatou em 0-0 com o Alianza Lima, jogando fora. O Internacional empatou em 1-1, também fora, na Colômbia, com o Independiente Medellín.
E o Fluminense, jogando também fora, empatou com o Sporting Cristal. E na noite desta quinta-feira, as duas equipes brasileiras que faltavam entrar em campo pela primeira rodada da Libertadores, o Corinthians, no Uruguai, venceu facilmente com folgas a equipe do Liverpool, jogando em Montevidéu, no estádio Centenário, por 3-0. Enquanto isso, o Atlético Mineiro, em casa, no estádio Mineirão lotado, foi surpreendido e acabou derrotado 1-0 para a equipe do Libertad do Paraguai. E nessa sexta-feira, dia 7 de abril, teremos clássico aqui em Portugal na Liga Biuí. A Liga Portuguesa de Futebol, a primeira divisão do Campeonato Português, Benfica e Porto, no Estádio da Luz, em Lisboa. O Benfica que tem 71 pontos, 10 a mais que o segundo colocado, o Porto, que tem 61. E é um jogo que para o Porto é vida ou morte, ou seja, tem que vencer para ir contar ainda com tropeços do Benfica, ele ter um aproveitamento no seu máximo, enquanto que o Benfica até o empate é um bom resultado, porque vai faltar depois dessa rodada mais 7, com 10 pontos aí se mantendo. É muito difícil, é muito. E uma vitória então para mim acaba de vez as pretensões do Porto, e a conquista do Benfica ficará apenas por algumas rodadas. Então tem Benfica contra Porto nesta sexta-feira, feriado, e aqui em Portugal será o clássico dessa 27ª rodada. A gente vai passar os resultados, todos dessa rodada na próxima edição do PB Desporto, mas no sábado faremos um curtas para avaliar, para falar do resultado desse jogo Benfica e Porto, 27ª jornada da Liga Portuguesa. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço, feliz Páscoa!